Todos os dias começavam do mesmo jeito. Antes das 7 da manhã ele já estava de pé. Nem despertador precisava mais. O corpo acostumou. Abrir a mercearia não era só levantar a porta de ferro. Era conferir o troco do dia anterior, ligar o freezer, organizar as caixas que tinham ficado fora do lugar, ver se o pão tinha chegado. Enquanto isso, a cabeça já estava cheia. Pensava no boleto do fornecedor, no imposto que vencia naquela semana, no cliente que devia e prometeu pagar na sexta, na geladeira velha que estava fazendo barulho estranho. A loja abria cedo porque o bairro acordava cedo, pedreiro passando para comprar café, vizinho pegando pão fiado, gente entrando e saindo o tempo todo. Movimento nunca faltou. O problema é que movimento não pagava conta sozinho. No balcão ele fazia tudo ao mesmo tempo. Atendia, cobrava, anotava fiado, repunha mercadoria, respondia preço para quem perguntava e ainda tentava lembrar se aquele cliente já devia ou não. Quando alguém reclamava do valor, ele cedia. Faz esse preço aí, então. Medo de perder venda, medo de perder cliente. O preço não vinha de cálculo, vinha de comparação, do que o vizinho cobrava, do que o atacarejo anunciava no panfleto. Se o concorrente baixava, ele baixava também. Mesmo sem saber se aquilo fazia algum sentido. No fim do dia, o caixa tinha dinheiro, mas nunca tinha clareza. Ele guardava as notas numa gaveta. Se faltava em casa, tirava dali. Se sobrava um pouco, pagava alguma coisa atrasada. Não existia dinheiro da loja e dinheiro da casa. Era tudo uma coisa só. O fiado fazia parte da rotina. Caderno embaixo do balcão. Nome, valor, data. Às vezes, quando alguém pedia prazo, ele cedia. Conhecia a história de todo mundo. Sabia quem estava apertado. O problema é que ninguém sabia da situação dele. O fornecedor não aceitava história. O imposto não aceitava compreensão. A conta de luz não aceitava depois eu vejo. Mas ele aceitava. Toda semana, ele ia ao atacado comprar mercadoria. Enchia o carrinho. Comprava volume porque saía mais barato. Nem sempre comprava o que mais vendia. Comprava o que parecia oportunidade. Caixa fechada, porta baixada, vinha aquela sensação estranha. Cansaço físico e vazio mental. Ele sentava, fazia uma conta rápida de cabeça e pensava: trabalhei a semana inteira e é só isso que sobrou? Não estava quebrado, mas também não estava avançando. A mercearia existia há anos e continuava do mesmo tamanho. Mesma prateleira, mesmo balcão, mesma sensação de aperto. Quando conversava com outros comerciantes, ouvia sempre a mesma coisa. Hoje em dia não dá. O sistema é pesado. O pequeno só sobrevive. Ele concordava. Porque concordar era mais fácil do que encarar o que realmente doía. No fundo, existia uma pergunta que ele evitava. Será que o problema é só o sistema? Ou será que eu nunca aprendi a tocar isso como negócio? Mas essa pergunta ainda ficava engavetada. Porque naquele momento ele só sabia fazer uma coisa: abrir a loja, trabalhar mais um dia e esperar que de algum jeito as coisas melhorassem sozinhas. A ideia de que não dava mais não nasceu na cabeça dele sozinho. Ela era repetida todos os dias, em voz alta, por todo mundo ao redor. No atacado, enquanto empurrava o carrinho pesado entre os corredores, ouvia outros donos reclamando: esse fornecedor está matando a gente. Margem não existe mais. O governo leva tudo. Só grande aguenta. Ele concordava com a cabeça. Às vezes até completava a frase. No caixa, quando o vendedor anunciava reajuste, vinha a explicação pronta. Combustível, imposto, dólar, logística. Tudo parecia fora de controle. No bairro, a conversa se repetia. Outro mercadinho fechando. Outro virando depósito. Outro sendo comprado por rede maior. Aquilo criava uma sensação perigosa, a de que ele estava resistindo heroicamente. Pelo menos eu ainda estou aberto. Pelo menos eu estou lutando. Essa narrativa confortava, porque transformava a estagnação em resistência. Enquanto isso, o dia seguia. Cliente reclamava de preço. Ele explicava que o sistema estava difícil. Fornecedor apertava. Ele aceitava porque não tinha opção. Tudo parecia empurrá-lo para o mesmo lugar.
trabalhar mais para manter tudo exatamente igual. E sem perceber, ele começou a confundir duas coisas diferentes: entender o sistema ou se esconder atrás do sistema. À noite, quando fechava a loja, o discurso continuava. Agora dentro da própria cabeça. Não tem como ganhar mais com isso. Esse tipo de comércio é assim mesmo. Se eu aumentar preço, perco cliente. Se eu cortar fiado, o bairro vira contra mim. Essas frases viraram regra. Não eram mais opiniões. E regra não se questiona. Ele nunca parava para calcular margem porque já sabia que era apertada. Nunca organizava estoque porque sempre foi assim. Nunca separava caixa porque, no fim, é tudo dinheiro da família. O sistema virou justificativa para tudo. Se o dinheiro acabava antes do mês, era culpa do sistema. Se a loja não crescia, era culpa do sistema. Se o cansaço aumentava, era culpa do sistema. E quanto mais ele repetia isso, menos ele mexia em qualquer coisa. Porque mudar dá trabalho. E questionar dá medo. No fundo, havia uma sensação silenciosa que ele evitava encarar. E se eu descobrir que o problema não é só o sistema? Porque, se fosse isso, a responsabilidade mudaria de lugar. Enquanto isso, a rotina seguia igual. Mesma forma de comprar, mesmo jeito de vender, mesma confusão entre casa e loja. O sistema continuava existindo, mas agora era mais do que um inimigo externo. Era uma ideia confortável que explicava tudo e não exigia nada. Só que ideias assim têm um custo. Elas não quebram o negócio de uma vez. Elas só impedem que ele cresça. E foi nesse ponto, com a loja aberta, movimento constante e resultado travado, que o sistema deixou de ser só discurso e começou a cobrar a conta. O dinheiro não sumia de uma vez. Ele escorria em pequenas decisões repetidas todos os dias, quase sem pensar. A primeira delas acontecia ali mesmo, no balcão. O cliente chegava, pegava o produto, olhava o preço e fazia a pergunta clássica: não dá para fazer um descontinho? Ele hesitava por meio segundo. Olhava para o rosto conhecido, pensava no concorrente da esquina, pensava no atacarejo do outro lado da avenida e quase sempre respondia: tá, pode levar nesse preço. Não era gentileza, era medo. Medo de perder a venda, medo de perder o cliente, medo de ficar com o produto parado. O preço não vinha de cálculo, vinha de sensação. Se vendia muito, achava que estava certo. Se vendia pouco, baixava mais um pouco. Nunca parava para responder uma pergunta básica: quanto sobra depois que tudo é pago? Imposto, taxa, perda, produto vencido. Nada disso entrava na conta do preço mental. Na cabeça dele, vender já era vitória. Lucro era consequência automática, mas não era. Alguns produtos saíam o dia inteiro. Refrigerante, arroz, açúcar, óleo, movimentavam caixa, davam a sensação de loja cheia. Só que quando ele começou a olhar com mais atenção, percebeu algo incômodo. Quanto mais esses produtos giravam, menos o dinheiro parecia ficar. Era como encher um balde furado. Ele vendia barato para competir com quem nunca teria como vencer. Tentava bater preço de quem comprava em escala. Pagava caro por não comprar volume suficiente e vendia barato por medo de parecer caro. O resultado era previsível. Trabalhava para girar dinheiro, não para gerar lucro. No dia a dia, isso aparecia de formas pequenas, mas constantes. Ele fechava a semana cansado. O caixa tinha dinheiro, mas quando separava o que precisava pagar, sobrava quase nada. E aí vinha o pensamento automático: é assim mesmo. Esse tipo de comércio não dá margem. O problema é o sistema. Mas o problema estava ali, no balcão, em cada preço decidido sem critério. Sem perceber, ele tinha criado um padrão perigoso. Quanto mais esforço, mais volume. E o mesmo resultado. A loja parecia viva, mas o lucro estava em coma. E esse era só o primeiro ralo, porque enquanto ele tentava compensar margem baixa vendendo mais, outros vazamentos continuavam acontecendo, silenciosos, todos os dias. O fiado não começou como problema. Começou como gesto. Um vizinho antigo, um cliente de anos, alguém que sempre pagou certinho, até não pagar.
Anota aí, depois eu acerto. No começo ele nem pensava duas vezes. Pegava o caderno, escrevia o nome, o valor, a data, às vezes. Afinal, era bairro pequeno. Todo mundo se conhecia. Recusar parecia falta de humanidade. Só que o fiado não vinha sozinho. Ele vinha com pressão. O cliente prometia pagar na sexta. Chegava a sexta, pedia mais uma coisa. Prometia pagar tudo junto. O caderno ia enchendo, página após página. Números pequenos que, somados, viravam um rombo. O problema é que ninguém cobrava com a mesma urgência que ele cobrava de si mesmo. O fornecedor ligava cedo. A conta de luz não esperava. O imposto tinha data certa. Mas o fiado sempre podia esperar mais um pouco. No dia a dia, isso virava rotina. Cliente entrava, pegava produto, olhava para ele com aquele olhar conhecido. Ele já sabia o pedido antes da frase sair da boca. E cedia. Não por falta de noção, mas por medo de criar conflito, por medo de parecer ruim, por medo de perder o pouco que tinha. Só que, enquanto ele tentava preservar a relação, o caixa da mercearia sangrava, produto saía, dinheiro não entrava. E o mais perigoso, o prejuízo não aparecia de uma vez. Ele aparecia em forma de aperto no fim do mês, de fornecedor cobrando, de boleto vencendo, e sempre com a mesma desculpa pronta. Quando o pessoal pagar, resolve. Mas o pessoal nunca pagava todo mundo junto, nunca pagava tudo. E às vezes não pagava nada. O fiado virou uma espécie de imposto informal que só ele pagava. E sem perceber, ele estava financiando o bairro inteiro com um dinheiro que ele mesmo não tinha. O caderno, que parecia inofensivo, virou um retrato do problema. Nomes conhecidos, valores acumulados, datas antigas. E cada página preenchida representava algo que não voltava. Margem, fôlego, tranquilidade. Mesmo assim, ele seguia. Porque parar o fiado exigia coragem. Exigia dizer não. Exigia aguentar olhar atravessado. E naquele momento, ele ainda preferia carregar o peso sozinho do que enfrentar o desconforto. Só que o dinheiro não se importa com boas intenções. Enquanto o fiado continuava, o esforço dele continuava não sendo recompensado. E ainda havia outro vazamento, talvez o mais silencioso de todos, acontecendo fora do balcão, mas dentro da loja. Se o balcão era onde o dinheiro entrava mal, a prateleira era onde ele dormia. Toda semana ele ia ao atacado com a mesma lógica, comprar mais para pagar menos. Carrinho cheio dava sensação de segurança. Prateleira abastecida dava a sensação de controle. Mas essa sensação enganava. Boa parte daqueles produtos não girava no ritmo que ele imaginava. Ficavam ali parados, ocupando espaço e dinheiro. Produto vencendo não era exceção. Era rotina. Às vezes, ele percebia tarde demais. Às vezes, percebia e deixava passar, tentando empurrar com promoção improvisada. Dinheiro que já tinha sido gasto virava prejuízo silencioso. Mas o estoque não era o único problema fora do balcão. O mais perigoso acontecia no caixa. Não existia separação clara entre a mercearia e a casa. Quando faltava alguma coisa em casa, ele tirava da gaveta do caixa. Depois eu reponho. Só que esse depois quase nunca chegava. Quando sobrava um pouco no fim do dia, virava pagamento atrasado, virava compra pessoal, virava urgência. No papel, a loja vendia. Na prática, ela só sustentava o básico. Ele não sabia dizer quanto a mercearia dava de lucro. Sabia apenas que trabalhava muito e que o dinheiro nunca parecia suficiente. Esse tipo de confusão cria uma ilusão perigosa. Ele achava que o negócio não dava lucro porque o sistema era injusto. Mas, na verdade, ele nunca tinha criado condições para o lucro aparecer. Estoque parado, produto vencido, fiado aberto, preço sem margem e caixa misturado. Nada disso quebrava a loja de uma vez. Mas tudo isso impedia que ela crescesse. E aí acontece o pior. A pessoa se acostuma a viver no limite, se acostuma a trabalhar demais, se acostuma a achar que aquilo é o máximo que dá. O sistema continuava pesado, mas agora ficava impossível negar. Boa parte do peso vinha de dentro. E foi quando ele juntou tudo isso, o preço mal calculado, o fiado sem controle,
o estoque parado e o caixa confuso, que a realidade começou a apertar de verdade. Não com discurso, mas com números, e dessa vez não dava mais para ignorar. O estalo não veio em um dia extraordinário, veio em um dia comum demais. A loja abriu como sempre, movimento normal, venda atrás de venda. No meio da manhã, o telefone tocou. Era o fornecedor principal, nada agressivo, nada fora do tom, só a informação objetiva. O prazo mudou. A partir desse mês, pagamento antecipado. Ele desligou e ficou alguns segundos parado, olhando para o balcão. O cliente falava, mas ele mal escutava. Pagamento antecipado significava uma coisa simples. O dinheiro precisava estar ali, agora. No fim da tarde, ele fechou a porta um pouco mais cedo, sentou no banco atrás do balcão, pegou as notas da gaveta, separou. Pela primeira vez decidiu fazer a conta sem pressa, sem mais ou menos, sem esperança de que algo estivesse errado. Entrada do mês, saída do mês, fornecedor, imposto, luz, aluguel. Quando chegou no fim, o número ficou parado na folha. Não estava negativo, mas também não resolvia nada. Depois de um mês inteiro de trabalho pesado, de abrir cedo, fechar tarde, de carregar caixa, atender reclamação, aceitar fiado, baixar preço, o que sobrava não sustentava o próximo passo. Não pagava o fornecedor com tranquilidade. Não criava reserva. Não permitia erro. Era um negócio andando no fio da navalha. Ele refez a conta. Uma vez, duas vezes. O resultado era sempre o mesmo. Naquele dia, pela primeira vez, ele não conseguiu dizer: mês que vem melhora. Porque não havia nada indicando que melhoraria. A loja não estava vazia. O problema não era a venda. O problema era estrutural. Ele olhou em volta. As prateleiras, o freezer antigo, o caderno de fiado. E uma pergunta apareceu com clareza desconfortável. Se eu continuar fazendo exatamente isso, onde eu vou estar daqui a um ano? Não era medo de quebrar amanhã. Era medo de ficar preso ali para sempre. O sistema não ia aliviar. O fornecedor não ia voltar atrás. O bairro não ia mudar. E pela primeira vez, ele entendeu algo que nunca tinha admitido. Ninguém ia salvar aquela mercearia além dele. Naquela noite, ele não conseguiu desligar a cabeça. Em casa, o corpo estava cansado, mas a mente continuava dentro da mercearia. Ele começou a refazer mentalmente os últimos anos. Nada tinha dado errado de forma espetacular. Mas nada tinha dado certo de forma consistente. Sempre o mesmo ciclo. Mais trabalho para tapar buraco. Mais venda para compensar margem ruim. Mais esforço para manter tudo em pé. E uma verdade incômoda apareceu com clareza. Não era uma fase, era um padrão. Ele tentou imaginar o futuro mantendo tudo exatamente igual. Mesma forma de comprar, mesmo jeito de vender, mesmo fiado aberto, mesmo caixa confuso. Daqui a 6 meses estaria cansado do mesmo jeito. Daqui a um ano estaria no mesmo ponto. Talvez com mais dívidas, talvez com menos fôlego. Não era o medo de quebrar que doía mais. Era a ideia de envelhecer naquele aperto. De abrir a loja todo dia sem nunca sair do lugar. Foi ali que a lógica virou. Ele percebeu que reclamar do sistema não estava errando, mas estava incompleto. O sistema era duro, sim, mas ele estava operando sem método, sem medir, sem separar, sem decidir com base em número. E isso não era culpa do sistema, era falta de aprendizado. Essa constatação dói, porque muda a responsabilidade de lugar. Enquanto o problema estava fora, ele era vítima. Se o problema estava dentro, ele precisava agir. Naquele momento, ele entendeu que continuar igual era escolher conscientemente o mesmo resultado. E essa escolha ficou pesada demais. Não houve promessa, não houve empolgação. Houve um compromisso silencioso. Ele decidiu que, a partir dali, não tocaria mais a mercearia no escuro, que aprenderia a medir, mesmo que os números doessem, que mudaria decisões pequenas, mesmo que o bairro estranhasse, que perderia conforto antes de perder o negócio. Essa não foi uma decisão heróica. Foi uma decisão adulta, e ela marcou o fim de uma fase em que trabalhar muito parecia suficiente.
A partir dali, ele teria que trabalhar com clareza. A primeira mudança não aconteceu no balcão. Aconteceu depois que a loja fechava. Em vez de ir direto embora, ele começou a ficar mais um pouco. Sentava atrás do balcão, com a porta já abaixada, e espalhava papel em cima da mesa. Nada sofisticado. Caneta, caderno, calculadora simples. No começo, foi desconfortável. Ele não sabia exatamente o que anotar. Então começou pelo básico: quanto entrou no dia e quanto saiu. No primeiro dia, os números não faziam sentido. Parecia que estava faltando dinheiro. No segundo também. No terceiro, ele percebeu o problema. Não era erro de conta, era erro de percepção. Muita coisa saía do caixa sem passar pelo caixa. Um troco aqui, uma compra pessoal ali, um fiado que não entrava como saída real, um produto perdido que nunca era anotado. Quando ele colocou tudo no papel, a sensação foi quase física. O dinheiro não sumia. Ele simplesmente nunca tinha sido controlado. Depois disso, ele resolveu fazer algo que sempre evitou: olhar produto por produto. Pegou as notas do fornecedor. Anotou quanto pagava em cada item. Comparou com o preço que vendia. Em vários casos, a diferença era mínima. Em alguns, inexistente. Em outros, negativa. Ou seja, ele trabalhava para empatar. Esse foi um choque duro, porque desmontava a ideia de que o problema era só lá fora. Alguns produtos que mais vendiam eram os que menos deixavam dinheiro. Eles davam movimento, mas sugavam margem. Aos poucos, ele começou a separar as coisas. Produtos que atraíam cliente. Produtos que sustentavam o caixa. Pela primeira vez, o preço começou a ter critério. Não era aumentar tudo de uma vez, era entender o papel de cada item. Outra mudança importante foi estabelecer uma regra simples: o dinheiro da casa não saía mais do caixa da loja. No começo ele errava, esquecia, tirava só hoje, mas toda vez que isso acontecia, ele anotava. Esse hábito simples e chato começou a mudar o jogo, porque medir cria consciência, e consciência muda comportamento. Ele passou a perceber padrões. Dias em que vendia muito e ganhava pouco. Dias em que vendia menos, mas sobrava mais. A loja era a mesma, mas agora ela estava sendo observada, não com julgamento, com atenção. E quando você começa a medir de verdade, fica impossível continuar se enganando. Essa foi a base da reconstrução. Antes de mudar preço, antes de cortar fiado, antes de mexer em estoque, ele aprendeu a enxergar o próprio negócio, e isso sozinho já começou a tirar a mercearia do escuro. Medir foi só o começo. O problema real apareceu quando ele precisou agir em cima do que viu. Os números não mentem, mas também não resolvem nada sozinhos. A primeira decisão difícil veio no balcão. Ele percebeu que alguns produtos não faziam sentido naquele preço. Não porque estavam caros, mas porque estavam baratos demais. No dia seguinte, ele ajustou alguns valores, nada radical, alguns centavos, outros um pouco mais. O primeiro cliente reclamou. Pô, aumentou? Ele respirou fundo, explicou, sem se justificar demais, sem pedir desculpa por existir. Alguns aceitaram, outros fizeram cara feia, um ou outro deixou o produto ali e saiu. E aquilo doeu, porque perder venda, para quem sempre teve medo de perder cliente, parece fracasso. Mas, no fim do dia, ele olhou o caixa e percebeu algo novo. Vendeu um pouco menos. E sobrou mais. A segunda decisão foi ainda mais pesada. O fiado. Ele sabia que não dava para continuar daquele jeito. Mas também sabia que cortar tudo de uma vez criaria conflito demais. Então começou diferente. Avisou primeiro. Explicou que precisava organizar a loja. Definiu limite. Definiu prazo curto. Alguns entenderam. Outros se afastaram. Teve cliente que parou de aparecer. Teve comentário atravessado. Teve gente dizendo que ele tinha mudado. E ele tinha mesmo, mudado porque precisava. Cada vez que dizia não a um fiado, sentia um aperto. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo novo. Controle. O dinheiro começou a entrar no dia certo. O caixa deixou de ser promessa futura
e virou realidade presente. Outra mudança difícil foi parar de competir com todo mundo. Ele entendeu que nunca venceria o atacarejo no preço. Então parou de tentar. Em vez disso, focou no que podia controlar: produto disponível, rapidez, conveniência. Parou de baixar preço no impulso, parou de explicar demais. Nem todo cliente ficou, mas os que ficaram começaram a comprar com mais constância. Essas decisões não vieram todas de uma vez. Vieram em sequência, com erro, com ajuste. Teve dia em que ele achou que tinha ido longe demais. Teve dia em que pensou em voltar atrás. Mas toda vez que isso acontecia, ele voltava para os números. E os números confirmavam: o caminho era aquele. A reconstrução não foi confortável. Foi consciente. E consciência, muitas vezes, dói mais do que ignorância. Mas era exatamente esse desconforto que estava separando o velho jeito de trabalhar de um negócio que finalmente começava a se sustentar. No começo, tudo parecia artificial. Ele precisava se lembrar o tempo todo do que tinha decidido mudar. Anotar saída, anotar entrada, conferir preço, resistir ao impulso de ceder. Era cansativo. Mais cansativo do que simplesmente ir levando. Mas, com o passar das semanas, algo começou a mudar. O fechamento do caixa deixou de ser um momento de tensão e virou um momento de leitura. Ele já não fechava torcendo para sobrar. Fechava para entender. Sabia quais dias davam mais resultado. Sabia quais produtos sustentavam o caixa. Sabia onde ainda escorria dinheiro. O fiado, agora controlado, parou de ser uma promessa vaga e virou exceção consciente. Quando alguém pedia prazo, ele explicava com calma, sem constrangimento, sem culpa. Alguns clientes sumiram de vez, mas outros começaram a respeitar mais a loja, porque regra clara cria previsibilidade, e previsibilidade cria confiança. O estoque também entrou em ritmo. Ele parou de ir ao atacado no impulso, ia com lista, com base no que realmente vendia, comprava menos variedade inútil e mais do que girava rápido. Produto parado virou alerta imediato. Produto vencendo virou falha grave. A prateleira começou a refletir decisão, não hábito antigo. Outra mudança silenciosa aconteceu na cabeça dele. Ele parou de confundir faturamento com vitória. Parou de se enganar com o movimento. Aprendeu a respeitar margem pequena, mas consistente, em vez de volume grande e vazio. Isso mudou até o jeito de atender. Ele não corria mais para fechar venda a qualquer custo. Explicava melhor. Indicava o que fazia sentido para o cliente e para a loja. A mercearia ficou mais organizada. Não só fisicamente, mentalmente. No fim do mês, pela primeira vez, ele conseguiu prever o resultado antes de chegar lá. Não era surpresa, era consequência. E quando o resultado começou a se repetir, algo importante aconteceu. A ansiedade diminuiu. Ele ainda trabalhava muito, mas agora trabalhava sabendo por quê. O negócio não dependia mais de sorte, dependia de processo, e processo repetido cria estabilidade. Essa nova rotina não trouxe euforia, trouxe calma, a sensação de que, finalmente, a mercearia estava sendo conduzida e não apenas empurrada dia após dia. E foi a partir dessa base sólida que a próxima mudança se tornou possível. Não uma mudança de discurso, mas de forma. A modernização não começou com obra, começou com decisão. Ele percebeu que agora que entendia o negócio, a loja precisava refletir isso. Não fazia sentido continuar com a mesma organização de quando tudo era feito no instinto. A primeira mudança foi simples, mas estratégica. Ele observou o caminho que o cliente fazia ao entrar. Onde parava? O que procurava primeiro? O que ficava esquecido? Produtos de giro rápido foram para frente. Os de melhor margem ganharam destaque. O que quase não vendia saiu da prateleira. A loja ficou mais enxuta e, paradoxalmente, parecia maior. Depois veio a limpeza visual. Menos cartaz improvisado. Menos preço escrito à mão sem critério. Mais clareza. Ele arrumou as prateleiras por lógica, não por costume. Quem entrava passou a entender melhor o espaço. Comprava mais rápido, errava menos. A iluminação também mudou. Nada sofisticado,
mas suficiente para valorizar o produto, para mostrar que ali havia cuidado. O balcão, antes carregado de papel, ficou mais limpo. O caderno de fiado saiu da vista. E isso não foi simbólico por acaso. Ele queria que a loja comunicasse outra coisa. Organização, seriedade, controle. O estoque também ganhou forma nova. Entrada separada de saída. Produto antigo sempre à frente, produto novo atrás. Isso reduziu perda, reduziu erro, reduziu surpresa ruim. Cada ajuste parecia pequeno, mas somados criavam outra percepção. A mercearia deixou de parecer cansada, passou a parecer cuidada, e o cliente percebe isso antes mesmo de pensar. Nada ali gritava luxo, mas tudo dizia: aqui as coisas funcionam. Essa foi a primeira vez em muitos anos que ele olhou para a loja e sentiu orgulho, não pelo tamanho, mas pela lógica. A modernização não veio para impressionar, veio para sustentar o que já estava funcionando por dentro. E quando a forma começa a acompanhar o método, o negócio dá um salto silencioso. Com a loja mais organizada, uma coisa ficou clara: não dava mais para tentar ser tudo para todo mundo. Durante muito tempo, ele tentou competir com quem nunca poderia vencer. Preço de atacarejo, promoção de rede grande, escala que ele não tinha. Agora, com os números na mão, ele entendeu o óbvio que antes doía admitir. A mercearia não precisava ser a mais barata, precisava ser a mais conveniente. Ele começou a ajustar o atendimento com esse foco. Produto que o cliente precisava agora, reposição rápida, facilidade. Parou de aceitar reclamação de preço como verdade absoluta. Explicava, quando fazia sentido, e, quando não fazia, mantinha a decisão. Curiosamente, isso mudou a relação com o cliente. Alguns que vinham só pelo preço sumiram, mas outros passaram a comprar com mais constância, porque passaram a confiar. A mercearia virou o lugar onde o bairro resolve problema rápido, sem fila, sem confusão, sem improviso. Ele também parou de se medir pelo concorrente grande. Parou de olhar panfleto de atacarejo como sentença. Em vez disso, passou a observar o próprio entorno. O que faltava no bairro, o que dava trabalho para buscar longe, o que as pessoas compravam sempre. Esse olhar mudou o mix de produtos. Menos coisa que só ocupava espaço, mais do que realmente girava. A loja começou a conversar melhor com quem entrava. Não em palavras, em experiência, organização, rapidez, disponibilidade. E isso cria algo poderoso, hábito. O cliente passou a entrar ali sem pensar, porque sabia que encontraria o que precisava e sairia rápido. Nesse ponto, a concorrência deixou de ser ameaça constante. Virou referência distante. O sistema continuava pesado. Mas agora ele tinha um lugar claro dentro dele. Não brigava onde não podia ganhar. Dominava onde fazia sentido. Essa clareza trouxe algo que ele não sentia há anos. Confiança. Confiança para planejar. Confiança para investir pouco, mais certo. Confiança para continuar ajustando. A modernização não transformou a mercearia em outra coisa. Ela revelou o que ela sempre poderia ter sido. Um negócio simples, bem operado e sustentável. A mudança não apareceu de uma vez. Ela foi se impondo aos poucos, quase sem alarde. O movimento da loja não explodiu. O bairro continuava o mesmo. Os clientes também. Mas o fim do mês mudou. Agora, quando ele fechava o caixa, não havia surpresa. Havia confirmação. Ele já sabia quanto ia sobrar. Sabia quanto podia pagar. Sabia quanto podia investir. O dinheiro deixou de ser ansiedade e virou informação. A mercearia passou a funcionar dentro de limites claros, sem improviso constante, sem apagar incêndio todo dia. O estoque estava controlado. O fiado sob regra. O preço com função. Ele ainda trabalhava muito, mas agora o esforço tinha retorno proporcional. Pela primeira vez em muito tempo, ele conseguiu guardar um pouco. Nada grande, nada cinematográfico, mas suficiente para criar fôlego. Quando um equipamento deu problema, não virou desespero, virou decisão. Quando o fornecedor reajustou o preço, não virou pânico, virou cálculo. A loja deixou de sobreviver no limite e passou a operar com margem de erro.
Isso muda tudo. O humor dele mudou. A postura mudou. O jeito de falar do próprio negócio mudou. Ele não se via mais como alguém resistindo, se via como alguém conduzindo. A mercearia não cresceu em tamanho, cresceu em maturidade. E maturidade é o que permite crescer depois, se quiser. Mas mesmo sem dar o próximo passo, já havia algo que ele não tinha antes: tranquilidade. Ele não precisava mais se enganar dizendo que o problema era só o sistema. Agora ele sabia exatamente o que estava sob controle e o que não estava. E isso é liberdade prática. Essa história não é sobre vencer o sistema. O sistema continua pesado, continua injusto em muitos pontos, continua favorecendo quem já é grande. A diferença é que, enquanto ele culpava tudo isso, ele não saía do lugar. Quando passou a olhar para dentro do próprio negócio, a medir, decidir e ajustar, a história começou a mudar. Não por milagre, por método. Prosperidade não é discurso bonito. É rotina bem feita. É aprender a dizer não quando o sim te quebra. É parar de confundir movimento com resultado. É aceitar perder conforto agora para ganhar estabilidade depois. Essa história poderia ser de uma mercearia, mas poderia ser de qualquer trabalho onde alguém se esforça muito e não vê retorno. Enquanto você culpa só o sistema, você entrega todo o controle para fora. Quando você assume o que pode ser feito por dentro, mesmo que seja pouco, o jogo muda. Aqui, a gente não vende ilusão. A gente constrói clareza. Porque prosperidade real não começa quando tudo melhora. Começa quando você para de operar no escuro. Se essa história fez sentido para você, fica. Aqui, a gente treina mentalidade prática, trabalho com método e decisões que sustentam o tempo. Eu sou Próspero.